convido aos amados que possam adentrar o tempo. Vamos dar início, mas vamos culto ao nosso Deus. Quer que eu bote pra ali, tá? Essa aqui deixa pra aqui, né? É. Bom dia, Deus tudo abençoe. bem? Amém. Gente, a coluna vai nos separar. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja bem presente em nosso coração. Amém? Mais uma vez, é muito de alegria estamos essa manhã chuvosa, mas estamos e devemos estar felizes por estar na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Sempre, eu gosto de repetir sempre, o lugar do crente no domingo é a casa do Senhor. Passamos a semana toda trabalhando, estudando, fazendo nossos afazeres e devemos sempre estar na casa do Senhor no domingo para nos abastecermos do seu Santo Espírito e da porção da sua palavra. Escola Bíblica Dominical, onde o crente avisos, departamento de missões, devemos contribuir com missões, orando, ofertando e também com a cestinha voluntária. Quatro missionários, devemos orar pelos nossos missionários aqui no Brasil e também pelo propósito de fé. Vamos passar aqui rapidinho, nós já sabemos que devemos sempre estar contribuindo para as parcelas do nosso terreno. Também pedir de oração e vamos ter esse momento, graças a Deus, um momento de oração. Um momento de oração. Quem puder ficar de pé. Convido uma velhinha para levar Deus em oração essa manhã. Vocês já oraram? Depois, vamos ter vamos. Malenilda, faz um momento de oração aqui desse. Não sei se está ligado, é isso, olha aí, está ligado? Tá ligado. Bom dia. Oramos. Santo Deus, eterno Pai, que está no céu, muito obrigado, Pai, por ter o privilégio de chegar até aqui, mais um domingo na tua casa. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pela paz, a tranquilidade, pelo pão cada dia, e principalmente pela salvação do teu Filho amado, Cristo Jesus. Prepara, Pai, o nosso coração, mais um culto e a pregação, os louvores. Vem falar o coração de cada um, preparando a boca do pastor, Pai, do Gil, que vem falar o nosso coração. Muito obrigado por toda a oração que te faço, em nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe sua vida, sua família. E com muita alegria, convido o irmão Êxodo e Jerusa. Com ele, tá bom? Vamos
louvar, cantar alegria ao nosso Deus. Bom dia, amados irmãos. Louvar o nosso Deus. E do jeito conhecido, né? 37, que fala sobre a salvação. O Senhor foi atrás de nós, né? Nos salvou. E que aqui estamos hoje exaltando o nome dele. Então, vamos louvar bem forte para o nosso Deus. Buscou encontro. Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos se empenharam.
lá no livro de Josué. Convido o irmão Cristiano, como se tivesse a porção da palavra do Senhor, irmão. Josué, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Bom dia, igreja. Bom dia. Josué, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Acharam? Amém. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam taqueando o Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do Mar Grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus e os filisteus, os heveus e os jebuseus se ajuntaram. Eles do comum acordo pela peleja contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram-se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gigal, e lhe disseram a ele: e os homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe respondeu Josué: quem sois vós? De onde vindes? Respondeu-lhe os teus servos: vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito. Versículo 10. E tudo quanto fez aos dois reis, dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que nós conhecemos, e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles. E disseres: somos vossos servos, fazei, pois, agora a aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente da nossa casa. No dia em que saímos para vir-te conosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e eles aqui já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez eles a aliança de lhes conservar a vida, e os princípios da congregação lhes prestaram juramento. Oremos. Senhor nosso Deus eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Abençoe quem pôde vir e quem não pôde também, o Senhor sabe de todas as coisas. Que hoje podemos entender a palavra do Senhor e nos dê muita sabedoria, e que à noite podemos vir sem salvos para louvar o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6: digo isto, eu que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade
sabe? Porque Deus ama cuidar com alegria. E Deus é poderoso para fazer a encosta da graça, a fim de que temos sempre em tudo toda a suficiência, a mudez e toda a boa obra. Convido já Deus ali e vamos ter um momento de oferta e vamos louvar o reino do religião em número 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Reinos, reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O vale deixamos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações a desjuntar, todos grandes e pequenos, os juízes ao encarar. Deus reinos triunfantes em fulgor de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Aleluia. Meu querido irmão, é Deus, leva a Deus em oração pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Querido Deus eterno, Pai, graças te damos, Senhor, mais uma noite de vista na tua casa, através dessa oração. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui chegaram, Senhor. Abençoa, Senhor, cada membro da família bem representada, aqueles que também não puderam vir, os sábados ou domingos de cada um. Também pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, Senhor, grato, Senhor, cura, Pai, agora no teu nome. Senhor, abençoa teus dízimos e as ofertas, por depositar para que haja mantimento nessa casa. Assim oramos, cheio de gratidão a ti, por meio de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 6. Vamos ler do versículo 12 ao 31. Amém? Todos abriram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12.
E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para os ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, que eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude de curar a todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que diferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que lhe houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Versículo 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Vamos à palavra de oração. Ó Senhor, nos ajuda, ó meu Deus, a cada dia ter intimidade com o Senhor. Nos ajuda a cada dia buscar ter intimidade na leitura da Tua Palavra, para que possamos nos fortalecer através do Teu Santo Espírito, para que possamos assim também aprender a Tua Palavra, para que possamos praticar no dia a dia. Abre as nossas mentes, meu Deus, no estudo da Tua Palavra essa manhã, que o Senhor venha colocar nos lábios do pastor, meu Deus, a Tua Palavra, para que possamos aprender e sair aqui edificados através do Teu Santo Espírito. Abençoa cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir, os saltos motivos, que o Senhor venha, ó Senhor, ali incomodá-los, para que logo mais à noite possa estar na Tua casa, meu Deus, ouvindo a Tua Palavra. Que possamos ser confrontados, meu Deus, através do Teu poder às nossas vidas, para que possamos a cada dia deixar evitar o pecado que nos rodeia. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, a quem reina para todos sempre. Amém. Culto infantil, escolinha, aquilo é. Pode sair. E com muita alegria convido o pastor Felipe para fazer o estudo da palavra essa manhã.
Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vocês podem tomar com a gente aí. Começou um bom ouvido, baixinho depois. Tome. Irmãos, estamos na carta aos Coríntios. Já estamos no capítulo 10. Então abram a Bíblia, no capítulo 10, de 1 Coríntios, verso de 23 até o verso de número 33. Vamos ver o texto? Texto que tem muita passagem a ser conhecida dos irmãos, mas vamos ler para assim, após orarmos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim outrem. Comede tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-lhes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque eu he de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Oremos. Pedimos ao Pai que possa abrir a nossa mente para compreendermos mais sobre a Tua Palavra esta manhã. E possamos sair daqui, ó Pai, eficazes na Palavra do Senhor. E assim possamos, nosso dia a dia, na prática da vida, possamos então estar colocando a Tua Palavra, colocando a Tua verdade, como sendo aquilo que molda o nosso pensar e molda o nosso agir. Muito obrigado, Pai, pela programação que tivemos ontem, pelo tempo de comunhão com outros irmãos. Abençoa aquela igreja, abençoa Guimarães, abençoa a igreja também do Alto Branco, Catolé, do Bessa, igreja de co-irmãs, que o Senhor possa estar abençoando também nessas programações. Essa é a nossa oração, em gratidão, e oramos por meio de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se tiver um microfone preto, acho que é melhor, porque esse aqui é foco. Fica assim. Oi? Só. Tema de hoje: tomando decisões biblicamente. Então vamos aprender hoje a tomar decisões biblicamente. Já teve algumas vezes que eu falei sobre esse assunto, mas o texto que nós vamos ver hoje não tem para onde fugir, fala sobre isso. Queremos então ver de uma forma diferente, então, esse mesmo tema que nós já vimos em outras oportunidades, tomando decisões biblicamente. E aqui, irmãos, temos algumas coisas a pensar aqui no nosso contexto da Carta aos Coríntios, que é importantíssimo para que possamos compreender então o que Paulo escreveu aqui para esses irmãos.
primeiro ponto aqui a se pensar é que existe muita distorção da liberdade cristã no contexto aos coríntios. Então, irmãos, eles pegaram algumas verdades bíblicas e distorceram aquela verdade para assim acobertar as suas práticas pecaminosas. Também é assim hoje. Pessoas pegam um versículo isolado, que é a verdade, distorcem aquele versículo para acobertar as suas práticas, o quê? Erradas. Então não é de hoje, né? Já é de muito tempo que temos então esse tipo de prática. E qual foi a distorção que nós percebemos aqui em Coríntios? Qual foi essa distorção da verdade? Foi exatamente que o crente ele tem a liberdade de comer coisas sacrificadas a Deus. É um direito nosso. Eu posso pegar aquela carne do mercado e comer. Isso não ofende a Deus. Isso não é pecado. Mas esses irmãos começaram a chegar ao ponto de participar das festividades pagãs que tinham ali por intuito adorar ali aqueles ídolos. Então alguns diziam: já que eu posso comer essa carne, eu vou para a festa, não vou participar da festa, não vou dançar, não vou pular, mas quando for o momento de comidas e bebidas, eu vou estar ali comendo e bebendo. A liberdade foi distorcida. E assim nós temos que ter cuidado para não pegar um versículo isolado para acobertar nossa prática pecaminosa. Segunda coisa que se pensar, o cristianismo não é uma religião legalista. O que é isso? Você vai perceber que a Bíblia não é um livro que determina de forma assim extensiva o que pode e o que não pode. Na verdade, a Bíblia é um livro, a nossa religião é uma religião que se preocupa em apresentar para a gente princípios a qual devemos obedecer. Então a questão da nossa religião não é se pode usar sapato marrom. Pastor, pode usar sapato marrom na igreja? Pastor, pode usar brinco? Homem pode usar brinco. Pastor, homem pode usar cabelo longo? A Bíblia não tem preocupação em responder se pode ou não pode. Não é legalismo. Não é uma lista de regras que eu posso fazer e que não posso fazer. A nossa religião é uma religião de amor a Deus. E passamos então a amar a Deus, passamos a procurar fazer o que agrada a Ele por amor e não por ser ali uma regra para a gente. Irmã Joquebel. Todo mundo sabe que dia 29 desse mês é Cosme e Damião, né? E o crente pode comer as balinhas, os docinhos de Cosme e Damião? Vejam só. Pelo que nós já estamos vendo, capítulo 8, 9 e 10, se você comer essa bala na presença de pessoas crentes ou descrentes que vão se ofender, que vão dizer, mas eu quero isso é coisa de crente, aí você não deve. Veja só, não é pode ou não pode, é não deve. Não é pecado em si comer nada. E não existe esse São Cosme, Cosme Damião. Cosme Damião, ele não existe. Então, essa festa foi uma festa que foi criada para um ser, né, que talvez assim existiu como pessoa, mas não existe como sendo ente e está ali para se adorar. Isso não existe. É coisa da mente humana. Achar que o ser humano se torna tão santo que quando morre, ele então se torna como se fosse um intermediário, né? Um anjo, alguém que tem assim uma posição de adoração. Isso não existe. Então, a irmã pode levar
para casa comer, mas se alguém vê você pegando aquilo ali e dizer, oxe, aí você não deve. Falando isso porque eu estava grávida e a menina nasceu no dia 29 e eu vi coisa do coronel, eu fiquei com medo depois. Se ela deu de barriga, ou se era a menina querendo nascer. Ok, irmãos? Então, a igreja ela deve ser um lugar que a gente deve, assim, ficar criando regras, certo? Se pode fazer isso, não pode, não. Temos que aprender a pensar biblicamente e temos que ter essa posição que tem coisas que não cabem ao crente. Então, não deve fazer isso. E tem coisas que cabem ao crente, porque deve fazer essas coisas, tá bom? Terceiro ponto a se pensar. A ética cristã ela é baseada em princípios bíblicos. Então, para você aprender a pensar biblicamente, você tem que, de fato, começar a folhear e estudar a palavra de Deus. Então, a nossa base não é a nossa cultura. Ah, porque eu nasci numa igreja que é assim e o certo é assim. A nossa ética cristã, ela vem não da cultura, é a Bíblia. Ah, porque eu gosto assim. Não. É somente a palavra de Deus que vai ser no nossa única regra de fé e prática. Tá bom? Aqui temos nossa lição. A lição de hoje é: a vida do crente deve ser regida por princípios que estão acima de seus interesses pessoais. Então, a nossa vida deve ser regida por princípios que estão acima dos nossos interesses pessoais. Então, essa ideia de, pastor, eu acho que temos que fazer assim, eu acho que é melhor assim, isso é muito perigoso. Porque, às vezes, esse eu acho que é melhor assim, é só o seu interesse, não é? Que você tem que está me falando. Então eu acho melhor assim porque eu gosto que seja assim. Mas não deve. Temos que preservar a palavra para que assim possamos pensar e agir biblicamente. Ah, pastor, eu sinto que isso não vai dar certo. Ou irmão, eu sinto que isso não é para você. Isso também não deve existir entre nós. Olha, irmão, isso não é correto conforme os princípios da palavra de Deus. Não é porque eu sinto algo que vai dar errado. Não, é porque conforme a palavra de Deus, você está falhando, errando na palavra de Deus. E aqui por último, Deus revela seus planos aonde? Na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e nos ajuda a tomar decisões e ações em qualquer área da vida. A Bíblia é completa, ela nos revela a sua vontade e aqui, especialmente, revela a sua vontade, não dizendo pode ou não pode, mas nos mostrando princípios que eu posso usar para se tomar uma decisão, uma ação livre. Quais são os princípios que nós temos aqui? Deixa que nós vemos. Primeiro princípio: devemos evitar tudo o que é inconveniente e que não é difícil. Diz o texto: todas as coisas são lícitas. Então a gente está querendo defender que de fato comer carne, essa carne que você compra no mercado, e foi sacrificada a ídolos, isso para você é lícito, não é errado. Mas tem algo a mais do que os nossos direitos. O que é? Mas nem todas convém. Convém, conforme aí o nosso dicionário, é o que? É ser lucrativo ou proveitoso, algo que tem vantagem. Então tem coisa que eu posso fazer, então eu vou fazer porque eu posso fazer? Não.
Tem coisas que eu posso fazer, mas tenho que perguntar, será que isso que eu vou fazer tem algum proveito? Tem algum lucro? Não é assim que é aqueles negócios? Eu não faço algo só para fazer, só porque eu posso fazer. Eu tenho que fazer algo pensando se isso vai ser proveitoso para quem? Para mim, para minha família e para a igreja. Eu posso fazer algumas coisas que eu tenho direito. Isso pode ser ruim para mim, ruim para minha família e ruim para a igreja. Por exemplo, o exemplo aí que nós temos espaço. Se eu pegar essa bala e comer, eu vou ofender o irmão, eu vou machucar o irmão. Isso é não proveitoso. É pecado comer a bala? Não, mas não é proveitoso. E aí você tem que aplicar isso a qualquer situação da sua vida. Não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Tem que perguntar se de fato tem proveito, né? Se convém, se tem lucro. Aqui temos alguns exemplos. Pastor, o crente pode usar brinco, um homem, tatuagem? Pode ou não pode? Essa é a pergunta do legalista. Mas, na Bíblia, não há nenhuma proibição para brinco e tatuagem. Vai ter um texto lá no Levítico, né? Mas que tem a ver ali não é, com cultos a outros deuses, né? Então havia alguns que se marcavam ali porque eram adoradores de outros deuses. E a recomendação lá é não fazer isso. Não imite esses adoradores de Baal, vamos dizer assim. Eu não faço o que eles fazem, para não se associar, certo? É como alguém que faz um culto a Satanás, ele vai ter aquela vestimenta, aí você não pode usar também aquela vestimenta, porque vão achar que você também é de quem? Do culto a Satanás. Pastor, o homem com cabelo grande. Eita, é pecado, né? A Bíblia diz que é proibido. Tem isso na Bíblia? Não. Pastor, o homem aqui, olha a roupa do homem. O homem, pastor, com a roupa, é uma mulher. Quer se mostrar como uma mulher? Mas a Bíblia proíbe isso. Resposta? Não. Mas temos aí um princípio para a gente. Convém, hoje convém, um homem usar brinco? Convém um homem usar tatuagem? Isso é coisa de crente. Pense só, isso é coisa de crente. Você vai se misturar com esse mundo a fazer isso? Convém um homem com cabelo grande hoje? Será que é legal? Será que é proveitoso? Será que não vai escandalizar? Será que não vai assim, trazer um mau testemunho para você? E um homem com roupa assim, isso é coisa de homem, crente. Isso aqui é a roda do mundo. O mundo fica assim. O mundo que está vivendo assim. Aí você vai viver conforme o mundo. Mas não pode viver conforme o mundo. Mas não tem pode para esses assuntos. Mas o princípio cabe para todos os. Leonardo? Tem algo para isso. Pastor, a questão do cristão, a questão de para um dissidente, uma pessoa que não tem Deus, é porque assim, isso é uma questão de a pessoa ter a consciência do que você era e do que você é hoje. E quando alguém que hoje é cristão era do mundo, ele se vestia do jeito que seguia o que o mundo, a moda que o mundo ia, né? Mas hoje, quando o ser humano se converte a Cristo, aí vai a questão dele. Se ele se diz que é cristão e tem as mesmas atitudes do velho homem, ele não está seguindo o valor de Cristo,
que é uma roupa decente, um copo de cabelo decente, porque até os ímpios, eles vão ver e dizer, "Oxe, como é que é aquele cidadão arista diz não, ele se veste igual a nós, faz tatuagem, brinco, olha, o brinco é um adereço feminino, é um adereço de mulher. E uma pessoa que é do mundo, ele tem a minha embaraçada sem Deus, mais o velho de Cristo, tudo aqui de Cristo, isso é adereço de mulher, eu sou mundo. Né? E se ele não tirar isso da mentalidade dele, aquilo ali para o mundo, ele não vai enxergar a luz, né? Que até nas vestimentas o mundo observa o cristão, não só o comportamento em si, mas o gesto de vestir aquela calça ali apertada. Um cristão não se deve usar uma calça apertada. Muito bem. Você usou a palavra certa, não se deve. Mas veja só, que a religião cristã não é religião de pode ou não pode. Isso é coisa de quê? De ser. Você vai na seita, você não pode tocar em mulher. Que seita é essa? Catolicismo. Você vai em outra seita e não pode tomar Coca-Cola nem café. Adventista. Então a religião cristã verdadeira não é pode ou não pode. É os princípios. Então você usou um princípio muito bom aí que não tem aqui em Coríntios, que é de associação com o mundo. A pessoa se converte, de repente não muda nada nele. Se veste como o mundo, ele se veste como o mundo, parece como o mundo, não é? E houve uma transformação, mas veja que não pode, não pode. É o princípio que você está usando para você então viver uma vida agradável ao Senhor, não é? Então é se deve ou não deve, ok? Vamos aqui? Não parou aí, viu? Irmãos, eu posso andar com aquela turma ali? Está vendo a turma lá? É pecado na Bíblia andar com roqueiro? Tem lá o versículo. Não andeis com um roqueiro. Tem? Mas será que edifica, ou melhor, que convém, é proveitoso? Isso é tanto para crente? É? Não. Essa é a turma do crente. De repente tem um aluno aqui da igreja que ficará na turma do fundão. Mas é um colégio, é os colegas. Mas aquela turma do fundão, que são os esclarecedores de verdade, convém, é proveitoso ficar naquela turma? Isso é lugar de crente? Resposta? Não deve. Não deve, porque não. Como? Quem falou? Joga a ver. O homem mais tatuado do mundo se converteu, né? Está tirando a tatuagem. Eu vi os crentes fazendo tatuagem, eles não dizem que ele está fazendo tatuagem, ele se converteu e está tirando as tatuagens. Diz que está mais dolorido tirar as tatuagens que o fez. E o gasto também. É mais caro tirar, né? Muito bem. Isso é interessante, porque crente às vezes quer se misturar com o mundo. Aí para se misturar com o mundo, bota o quê? Bota um brinco, faz uma tatuagem, se veste de forma mais leve, não é? Porque é assim que a gente vive, é assim que o ser humano vive. Mas temos que ter essa distinção aí do mundo da igreja. Ô pastor, imagina isso, se cada um cristão, se cada cristão fosse conversar comigo assim, dizer, Deus, eu posso me iniciar assim? A Deus com certeza ia responder e dizer, veja se essa vestimenta, esse comportamento está no meu padrão, se você achar. Pronto. Ainda faz essa pergunta no terceiro ponto. Lembra que é o primeiro ponto ainda. Princípios para a gente tomar decisões e ações que o quê? Agrada a Deus.
Agora, veja só, é pecado o crente usar um sapato rosa bom? É errado. É proibido. Tem lá, não pode usar sapato rosa. Tem. E agora? Então feio, né? Mas convém. Já pensou que sapato rosa? Né? Sapato é isso aí, tá bom? Pode ter um sapato rosa que, assim, não sei. Né? Porque pode acontecer. Mas já pensou? Isso é proveitoso? Isso é lucrativo? E aqui, pastor? A festa, então ali é o objeto. Então, vou comprar um objeto. Qual for? Seja qual for. Será que esse objeto convém para o certo? Não é só sapato, não. É o objeto. A lição do grupo, será que convém para esse grupo? Aqui é o objeto, será que convém esse objeto? E aqui é essa festividade aí. Torresmo festa. Está acontecendo. Será que convém? É pecado ir lá comer bolo? É errado. Mas a festividade em si é algo que pertence ao mundo. Certo? Então não convém. Não está proibido na Bíblia, dizendo que não pode, mas o princípio nos ajuda a pensar o quê? Biblicamente. Não é que o pastor não gosta que eu vá. Porque eu acho que pode. Não é isso, irmãos. É o quê? O princípio sendo aplicado. Certo? Viu a diferença? Porque alguém pode dizer, olha, eu acho que não acho bom que eu usar um sapato vermelho. Um homem. É o que você acha. Não é? Mas o que não é bom é você ter um objeto que não convém. Certo? Pastor, Sérgio. sobre a questão aí do torresmo aí, é o quê? Pode não isso. Você, conforme a Bíblia, não tem uma proibição para você ir para lá. Mas será que tem proveito? Qual vai ser o lucro que você vai ter ao estar naquela festa? A minha mãe, ela foi com a minha irmã e com meu cunhado e a minha sobrinha. Aí minha irmã falou, vou trazer Elise e Helena aqui. Minha mãe disse, isso aqui não é lugar para casa. Fora a comida, tem o quê? É porque é uma festa, né? É uma festividade, né? Eu estou perguntando ao senhor, porque eu ia ontem. Não, é sério. Aquela turma do. Isabela correu até com medo agora. Eu vi no jornal muita comida, como eu gosto de comer, eu disse, isso aí. Pode mais estar lá, Sérgio. E essa turma vai estar lá? Já está lá. Rapaz, não foi por causa da igreja ontem. Não, porque como eu gosto de comer muito, quando eu vi o torresmo, eu enchi a boca d'água. Ei, Sérgio, é salgado o torresmo e é caro. E não é uma gordura boa. Quando eu vi o torresmo desse tamanho, também enchi a boca d'água. Eu também quis ser isso, sabia? Mas quando eu passei em frente, eu já vi, não tem jeito. 8 horas essa carne assando lá. Eu enchi a boca d'água, só não fui porque eu fui para queimada, senão eu ia. Não sabia. Um negócio desse aí não. É sério, eu não sei. Eu fui pela comida. Mas você é inocente, tudo bem. Eu fui pela comida. Não é criado, tá bom? Não é quando você chega lá você vê. É verdade. Quando fiz aqui. Júlio, quando eu tivesse lá dentro desse presépio lá, eu pensei, vamos embora. Não, agora é mesmo. Gostei que Paula disse, sabe? Quando eu chegasse lá que eu vi esse negócio aqui, mas eu ia. Eu só fui por causa de queimada, só. Irmãos, veja só. Ali temos a música. Tem lá um mandamento que vai dizer: não escute música de tal cantor. Pode escutar só Sérgio Lopes, cantor cristão. Não é? Não pode escutar Michael Jackson. Isso existe? Esse pode ou não pode existe na Bíblia? Não. Mas o princípio tem que aplicar. Será que escutar essa música de Michael Jackson convém? Qual vai ser o lucro para mim? Qual vai ser o proveito?
Nenhum. É do diabo? Não. Mas qual é o proveito? Nem tudo, irmãos, é do diabo. Tem coisas que são a graça comum de Deus. Deus deu sabedoria para esse homem cantar. Só que ele usa sabedoria de forma o quê? Errada. Errada. A arte, essa arte aqui. Tem arte que é boa, tem arte que é ruim. Certo? Mas tem que me perguntar, será que essa arte convém? Esse tipo de arte convém para mim? Será que é bom? Será que tem um lucro? Certo? E também temos aí, o texto continua, tudo é lícito, mas nem todas edificam. Edifica, porque edificar aí é o quê? Construir, fortalecer. É promover aumento de sabedoria, afeto, graça, virtude. É algo que está atrelado ao próximo. Então, eu devo me perguntar: tal proclamação, tal objeto, tal coisa, tal grupo, como é que eu posso ajudar? Ou como você vai ajudar a mim, a minha família, a igreja? Será que edifica? Certo? Segundo princípio aqui, devemos buscar o bem dos outros mais do que o nosso. Pastor, é o que você acha? Porque o crente não deve ser justo. Será? Verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse em cima do outro ou de outrem. Isso aqui é um princípio, irmãos. Não é que eu nunca posso buscar meu interesse. Não é que eu nunca posso comprar um celular que eu gosto, né? Não, eu vou ter que procurar aqui um celular que as pessoas vão gostar. Não é assim. Mas há situações que eu devo perguntar: como isso vai ser benéfico para o outro, para minha esposa, para a minha igreja, para o meu ambiente de trabalho? Como é que isso vai ser proveitoso? Não é? Verso 25. Comendo tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Então ele vai aqui voltar para o capítulo 8, não é? Você pode pegar aquela carne e comer, mas não pergunte não, certo? Porque o do Senhor é a terra e a sua. Então essa carne não é de Baal, não é de Afrodite, não é aquele Deus imaginário. É de quem? Quem foi que trouxe? Quem foi que providenciou aquela carne? O Senhor. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Se algum dentre os incrédulos os convidar, então veja só, alguém lhe chama que não é crente, ele não vai chamar você para ir para o mundo, né? Vai chamar você para ir para uma festa, não vai chamar. Aqui ele pressupõe isso. Mas se algum amigo seu quer vos chamar e quiseres ir, se não, obrigado aí, tá bom? Comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Então, se alguém chamar para comer na casa dele, que não é crente, vá lá e fique perguntando não. Porque o contexto lá, do Corinto, né? Era um contexto de muitas festividades pagãs, muita coisa sacrificada a ídolos, certo? E hoje não é assim, né? Já tem grande. Então não pergunte nada, só faça proveito sério. Pode comer. Porém, se alguém vos disser, de repente vai sério, Isabela, aí também chama o pastor. O pastor é sério, isso é coisa sacrificada a ídolos. Veja só, é uma situação. Olha lá. Não mais
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, alguém que vai chamar, não vai dizer. Né? Então, se alguém vai com você e diz a você, isso aí foi sacrificada a Baal, viu? Isso aí é carne do diabo. Vai, como? Aí você não deve comer. Verso 32, vamos pular aqui, porque temos a ideia já estabelecida. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então veja só, você tem o direito de comer, mas não vá fazer o seu irmão tropeçar, não vá ferir a consciência dele. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Mais uma vez aparece aí o nosso princípio: devemos buscar o bem dos outros mais do que o nosso, mais do que muitos dos outros, para que sejam salvos, certo? Então temos aí o princípio sendo aplicado. Veja só que aqui o apóstolo Paulo mais uma vez repete aquele outro princípio. Ele tem alguns direitos, mas não usa o direito para não ser um empecilho ao evangelho. Ele não se veste de roqueiro para dar um roqueiro. Ele tem algum direito, pode comer aquela carne, mas isso vai criar um obstáculo à salvação de alguém. Eu não vou o quê? Comer. Então não faço coisas que podem ser o quê? Obstáculo ao evangelho. Esse é o princípio que se repete mais uma vez. Então pergunta aqui para o princípio: isso que quero fazer promoverá o bem das pessoas que estão ao meu redor? Certo? E aqui temos algumas situações. O que eu falo? Primeiro lá, à esquerda. Cada imagem, né? Essa imagem aí é tudo bonita, viu? O diálogo lá, o que eu falo? Quando eu chego no ambiente, o que eu falo? Eu tenho que perguntar: isso vai fazer o quê? Bem aos outros. Não é se não gostar, é diferente. Porque você pode falar algo que as pessoas gostam que vai destruir as pessoas. Mas eu tenho que falar aquilo que faz o quê? Bem. De forma amorosa. E aí temos o princípio também. O amor. Essa forma que eu me visto vai fazer bem aos outros? Então eu venho com a roupa do mundo. Isso vai fazer bem aos irmãos? O que os irmãos vão pensar? Isso vai escandalizar? Os irmãos vão achar que a gente pode fazer tudo na igreja agora, está assim, liberado, tudo pode. Ou não? Entende? Não é se eu gosto, se minha esposa gosta, mas se faz bem da forma como eu visto, o que eu falo, faz bem ou não. Se não faz bem, você pode ter todo o direito. Você pode ter todo o direito, mas não deve fazer. Aqui, irmãos, no futebol, é um exemplo, mas pode ser um ambiente que você convive. Quando eu falo, isso faz falta? Eu faço falta? Ou quando eu vou, aí será que vira uma confusão? Entende? Eu estou pensando bem nos outros. Então, se eu vou para um ambiente e quando eu chego lá, começa a confusão por causa de mim, né? Que pode ser que eu seja ali alguém que está sendo perseguido, né? Por ser crente. Certo? É diferente. Mas quando eu vou para um ambiente, eu faço mal àquele ambiente, eu sou a causa do mal, pense nos outros. Pense corretamente. Bom? Deu para entender? Então, o que eu falo, como eu me comporto e visto, e quando eu estou em um ambiente, se eu faço mal ou bem aos outros. Certo? E agora, chegando na parte que Leonardo falou, o último princípio, talvez o mais importante.
devemos buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Perceba só aqui, irmãozinho. Tudo. Ah, pastor, é você que acha isso. Vamos ao texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei, me ajuda aí, tudo para a glória. Então é tudo mesmo. Não é somente algumas coisas religiosas. Tudo para o que? A glória de Deus. Bom? Pergunta que tem que se fazer então, nesse princípio, isso que quero fazer, será um exemplo de como podemos honrar e glorificar a Deus? Eu tenho que perguntar, será que ao fazer isto, o que? Qualquer coisa, isso vai honrar e glorificar a Deus? Sim, também. Se não, mesmo sendo algo que você tem o direito, você não deve fazer. Então a Bíblia, irmãos, é um livro que vai reger toda a nossa. Não existe um espaço, uma área dessa vida que a gente pode viver sem pensar biblicamente. Temos que moldar a nossa vida nas áreas ao quê? A princípios. E Paulo, especialmente nessa carta, vai nos ensinar vários princípios, né? E agora vamos para a parte final, a parte também mais prática. Pastor, eu posso divulgar seu livro? Oi? Eu posso divulgar seu livro? Pode. Pastor, aí tem aquelas palavras que ele fala, né? Que não é mais traje de ninguém, porque tem muita gente que se deixa assim, assado, mas é tipo aquela parada que diz, né? Sempre escalhado, né? Bonito por fora, mas muito por dentro. Mas assim, é interessante que essa aula aqui é para os verdadeiros cristãos, porque independentemente de uma pessoa que se veste bem e não é um falso cristão, isso aí já é problema dele, mas para um verdadeiro cristão, né, é vestimenta, comportamento, isso aí ele tem que estar no padrão de Deus. O padrão de Deus não é só vestimento, é sim, é santificação. Igual a um culto de ontem, eu acho interessante também. A santificação é de dentro para fora. E quando você está santificado por dentro, as coisas vão fluir. Quando as coisas fluem interiormente, posteriormente, o corpo vai ver a decência, né? A decência. Está até conversando com o cara, muito bom, sobre decência. O cérebro tem que ser uma pessoa decente. No comportamento e no vestido. Muito bem. Ok? Agora vamos aqui, irmãos. Eu trouxe isso aqui já para os irmãos pensarem que isso é coisa do pastor. É o pastor que tem 5 anos de ministério, já quer mostrar para a gente que sabe uma coisa, mas é coisa dele. Então temos aqui Heber Campos, uma autoridade na área de teologia. É um pastorzão. Ele vai então dar aqui algumas perguntas a se fazer para você então tomar uma decisão ou uma ação. Primeira pergunta: é lícito Paulo proibir aos coríntios a participação em festividades religiosas pagãs, onde o crente se faria participante da idolatria? Então, primeiro é lícito. Isso é coisa para crente? Isso é moralmente certo? Isso é lícito? Isso é coisa de crente ou não? Certo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: convém? Edifica? Nós já vimos, né? Será que de fato tem algum lucro? Será que de fato vai ter algum benefício para mim, para minha família, para a igreja? Se sim, tudo bem. Se não, cuidado.
Terceira pergunta. É escravizante? Isso aqui está no capítulo 6, verso 12. Certo? Na própria carta dos Coríntios. Tudo é lícito, mas não me deixar dominar por nenhuma delas. Então, medicação pode ser escravizante. O álcool pode ser escravizante. Certo? Tudo que é escravizante. Não é só o que eu gosto, não. Não é só o que eu acho, não. É o quê? Tudo é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui por nenhum quer dizer também por tudo. Tudo bem? Tudo que é lícito não posso deixar escravizar. Tudo. Então pode ser uma medicação. Pode ser uma droga. Certo? Pode ser trabalho, estudo, o quê? Família. Certo? É errado focar no trabalho, é pecado, diz assim a Bíblia. Mas se me escraviza, eu estou tomando decisão errada. É errado focar nos estudos? Não. Mas se isso está me atrapalhando no serviço a Deus, eu tomei uma decisão errada. É errado focar na família? Não, mas isso me atrapalha de uma forma no serviço a Deus. Isso não é o que Deus quer. Tá bom? Quarta pergunta, são 5 perguntas, tá bom? É útil para as pessoas. Então isso que eu vou fazer, o ambiente que eu vou dar, isso que eu vou aprender, isso que eu vou comprar, é útil para outras pessoas, certo? E por último, será que glorifica ao Senhor? E aqui mais uma vez parece ser mais importante. Isso honra o Senhor, isso agrada ao Senhor, isso é o que faria Jesus. Vamos pensar. Se Cristo fosse trabalhar, Ele faria o que você está fazendo. Se Cristo fosse o patrão, a patroa, Ele faria o que você está fazendo? Se sim, ok. Se não, está errado. Mais uma vez, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou. Faça o que Cristo faria. Faça o que Ele fez. Não faça o que você acha certo. Não faça o que você sente. Não faça o que você acha melhor para si. Faça o que Cristo fez. Tá bom? Perguntas? Colocações? Edilson? Se alguém tem uso velho, os convidados, o menino que ficou diante de nós, sem nada perguntado, ou seja, no caso, a gente pode ir para os lugares também convidar, porque lá para participar das questões. Porém, no versículo 28 muda da situação. No versículo 28 ele já disse que tem aquele porém e o sim. Ele diz, porém, se alguém vos disser, isso é cristão, daí isso veio. Ele vai pegar por uma coisa que disser. Isso que está lá. Muito mais, né? Muito mais, ao dar porcentagem. Aí a gente acha específico aqui, voltando no versículo 21, quando a gente participa de saber, já que é coisa que entrega totalmente aquela festa de ouro, que se oferece hoje, a urbana, candomblé, esse tipo de coisa. Aí dá para entender que você está entendendo ali.
a saber para crescer fogo, esse sacrifício feito. Aí nesse livro desse capítulo 10, diz assim: antes, tudo que as coisas que ele sacrifica é até hoje. Não é isso. Nós podemos aceitar o tempo. Não podeis participar da mesa do Senhor na mesa do decreto. Porque dá para entender que você participa da vida missal, ele para quem é, na participação da vida oferecida ao mundo. Por isso você não deve, não. Veja só, há duas perguntas aí, ou duas situações. Situação primeira é que havia alguns crentes que se achavam tão fortes que sabiam que podiam comer aquela carne, que por trás daquilo não havia um ídolo. Tudo é pleno para Deus, tudo vem de Deus, tudo é para o Senhor. E por achar que tem esse direito, foram para as festividades religiosas. E por lá divertido. Ao estar lá naquela ceia, depois daquela festividade, você está participando das mesas dos demônios. Já no capítulo 10, é alguém me chamar para você ir em sua casa. Não é chamar para você ir para o povo, entendeu? Já está falando outra questão. Então alguém chegou, Fernando, seu vizinho, Fernando, vamos lá em casa mesmo? Fernando, pode ir. Se você quiser ir, pode ir. Chegou lá, alguém disse a você: olha, essa carne você está comendo, é carne que foi oferecida ali em um trabalho. É um porco que nós matamos ali para um trabalho. Aí você não deve comer por motivo da consciência sua. Não, do outro, né? Ele ia divertir, certo? Aí são dois casos, muito bem. Mais perguntas, colocações? Pastor, é fato que convém tudo que vem do Senhor. Lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus determinou que havia uma árvore lá e lá havia um fruto que era proibido, e Adão e Eva desobedeceram a ele, eles já sabiam que aquela fruta era gostosa, era boa, mas quem incentivou a provar do fruto proibido? O inimigo. Porém, hoje nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos nos alimentando da palavra, da mensagem de Cristo. Porém, é proibido? Não. Vem quem quer, quem crê no Senhor. Lá fora no mundo, a mensagem, ela também não é proibida. Vai aceitá-la quem quer e conviver com ela se quiser. Tem lá então um mundo de trevas. Porém, o que Deus diz, não põe impuro o que Deus o criou. Ou seja, Deus criou todas as coisas no mundo. Ele é criador de todas as coisas, porém não são impuras. As pessoas o tornam impuras devido às desobediência e vamos supor direto como o Mato diz, o olho grande com as coisas. Aí aquela criação torna-se para si mesmo proibida e ofensiva devido às substâncias em excessos. Porém, muitas pessoas exageram hoje devido ao quê? À desobediência. Porém, nada neste mundo é impuro, a não ser que você a torne impuro devido às suas desobediências. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é impuro, não é maléfico, é propício de um fruto poderoso que Deus nos deixou, que é a sua palavra, a sua criação e o seu conhecimento. Portanto, há de nós então levarmos adiante a nossa fé no que Deus o criou. Só conversando aqui, irmão, o alimento nunca se torna impuro, certo? O alimento nunca se torna impuro porque foi Deus que criou. Deus não criou nada, vamos dizer assim, impuro, né? Certo? Mas o erro é você comer algo que vai ofender o seu irmão, certo? O erro está aí.
Senhor, é quando Deus, né? Existe dois reinados. E de Deus que é soberano eterno, e o reinado também é relativo. Mas a gente tem que ter primeiro aquilo que o Senhor nos oferece. É tanto que quando for os soldados for olhar, os Estados Unidos, a Bíblia, eles estavam muito mais saudáveis de Deus, eles que comeram a iguaria do reino. Ou seja, o que o Senhor tem nos oferecer é mais saudável que a sua palavra. Alimenta mais a nossa alma, nosso espírito. Só lembrando, irmãos, que Deus, na sua revelação progressiva, Ele estabeleceu para os judeus uma alimentação restrita, certo? Para diferenciar o povo de Deus do povo que não é de Deus. O mesmo Deus, Ele tirou essa restrição para o povo judeu, e o mesmo Deus disse que para o crente nada é impuro, nada é o quê? Proibido, certo? Então tem que ter cuidado. Vamos pegar um versículo lá para Israel, no contexto, não é? De cativeiro, certo? Para não chegar, pegar o versículo e já trazer para a igreja e já no outro povo, e assim não criar uma proibição que não cabe para a igreja. Bom, cuidado. A gente não é Israel. Israel é o povo de Deus, nação étnica. Nós somos o povo de Deus e igreja. Né? Bom. Pronto, vamos orar? Passamos aí 15 minutos, tá bom? Ótimo. Vamos orar. Oremos. Pedimos ao Pai, Senhor, nos dê discernimento sobre esses princípios que nós vimos nessa manhã. Que possamos passar a colocar no nosso dia a dia esses princípios, para que possamos tomar decisões e também agir de forma bíblica, de forma a assim glorificar o Teu nome. Possamos ter em mente, sobretudo, o imitar a Cristo. Será que isso faria isso? Só que Cristo então agiria dessa forma, e assim fazendo, teremos a certeza de que não estamos de fato fazendo algo que não agrada ao Senhor. Abençoa, Pai, essa igreja, abençoa o Teu povo e nos traz logo mais a noite para cultuarmos mais uma vez o Senhor. Essa é a nossa oração por tudo. Amém. Até mais, nós hoje tem ceia, tá bom? Ceia do Senhor à noite.